Bem no estilo old school, nós já levamos você para as décadas de 80 e 90 com Ayrton Senna, para os anos 70 com Laude e Hunt, e agora a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo até 1964 para pegarmos uma carona com o jornalista Renato Belotti do Corvette Stingray. Belotti, emblemático e old school, não é mesmo? Olá Alex, tudo beleza? Também os seguidores do Máquinas da Pan. Você falou em carro clássico, carro antigo, essa é a nossa área, a nossa grande paixão. E um dos meus favoritos, depois que eu andei, foi justamente o Corvette Stingray 1964. Nessa matéria vocês vão ver que esse modelo é bem interessante, porque ele é a segunda geração do Corvette. E essa mudança foi revolucionária, porque acabou trazendo novos elementos de design, enfim. Até hoje o Stingray é um carro estudado nas escolas de design por conta disso. Então, afivela os cintos e confere aí, principalmente o estilo e, claro, o ronco do V8. Stingray é uma arraia, né, basicamente. Então eles tiveram como inspiração a arraia e por isso que ele tem essas linhas todas agressivas e muito estilosas. Ele foi um divisor de águas, iniciou a segunda geração do Corvette e sem dúvida nenhuma tem uma capacidade apaixonante, como eu falei há pouco, quando você olha um deles. Primeiro destaque, faróis escamoteáveis e aqui também esse símbolo do Corvette. Olha só o ângulo que dá quando você olha de frente. Seguindo por aqui, a gente andou num 63 há muito tempo atrás, né? O Stingray com vidro bipartido. Detalhe aqui dos pneus de faixa branca com essa calota que tem um quê europeu, né? Imitando um cubo rápido. Mas todo o desenho dele também traz uma musculatura muito interessante. E o Corvette como um roadster clássico que nunca deixou aí de perder as suas origens. Ele nunca perdeu as suas origens, o Corvette, ao contrário do Thunderbird, vamos falar daqui a pouquinho dirigindo, mas olha só que legal como o desenho, ele é todo uniforme e ele valoriza muito realmente essa curvatura do carro. Lembrando para muita gente que não sabe, né, que os Corvettes são de fibra de vidro, né, uma mistura de fibra de vidro e plástico. Detalhe aqui atrás também das lanternas que dão um charme todo especial. Elas surgiram no Corvette no finalzinho na década de 50, na década de 1960, o Corvette 60, essas lanternas menores atrás, e no Stingray elas ficaram simplesmente perfeitas. Outro detalhe, claro, né, o símbolo Corvette Stingray, uma coisa que eu acho muito charmosa nesses carros é esse aqui, abertura do tanque de combustível. Uma coisa sensacional dos Corvettes é que a capota elétrica no conversível ela só chegou na década de 90, mas não porque eles estavam economizando, mas era uma exigência dos consumidores tradicionais. E o que é legal, a capota manual, e ela fica guardada aqui nesse espaço, ou seja, ele é um clássico roadster, como eu falei há pouco, não perdeu aí o seu estilo e a ideia original, a proposta original do Corvette, que sempre foi ser um roadster esportivo. E aqui o detalhe do compartimento da capota aberto, né, olha só, o espaço é interessante, né, o espaço é grande, mesmo no 63 que a gente andou há vários anos atrás, nesse espaço aqui a gente dá para botar até alguma bagagem, alguma coisa nesse sentido. Aqui também, mas um pouquinho mais apertado. Muito bem, aqui no interior, bom, primeiro que o painel, ele te encara com uma série de instrumentos. O Corvette, como todos os carros americanos, de modo geral, norte-americanos, sempre teve uma gama de opções, né, de opcionais gigantesca, né? Esse painel bastante completo, olha só que legal, nós temos desde tensão da bateria, velocímetro e contagiros, claro, pressão de óleo, que é algo que não pode faltar num verdadeiro esportivo, ou seja, ele te informa tudo isso com uma ergonomia bacana também, né? Mantendo até essa ideia do desenho que a gente vê no primeiro Corvette, né? Que interessante, né? Esse lado do passageiro, ou seja, ele é um carro também que tem uma inspiração náutica por causa do nome e por conta do desenho, mas olha só que legal. Aqui nós temos volume do rádio, o rádio ele deitado na posição vertical, outra coisa interessante. Tem uma coisa difícil até de ver nesses carros, ou um pouco mais raro, é o câmbio manual de 4 velocidades. Uma coisa que eu gosto muito dos Corvettes é o acabamento, de modo geral, o acabamento, o trabalho que eles fazem na fibra. E aqui o motor, o famoso 327 V8, que é um motor, é um small block, mas é um motor que podia ter potências diferentes, quadrijet e várias outras coisas, aumentando a potência até uns 365 cavalos. Corvette, toda vez que eu ando num Corvette, tenho a possibilidade de dirigir um Corvette, eu fico muito feliz, porque ele é o carro esportivo
norte-americano, ou seja, ele é aquele carro do consumidor médio, né, do americano médio, poder ter um carro com desempenho diferenciado, poder ter um carro com estilo sensacional. E essa é a proposta do Corvette desde lá do início. A gente sabe que os carros dos Estados Unidos sempre foram muito grandes e o Corvette mudou isso, né? Pós-Segunda Guerra já veio aquele espírito dos roadsters europeus e o Corvette ele veio justamente para conquistar e mostrar, na verdade, né? No início foi uma aposta, né? Que um carro dos Estados Unidos também podia ser pequeno, ter 2 lugares e ser muito divertido. E basicamente o Corvette ele reúne essas 3 coisas até agora, que é a 8ª geração. E o que é interessante, a grande sacada dessa 2ª geração, falando tecnicamente, é que ele traz, que foi uma exigência dos designers para a GM, ele tem que trazer o eixo traseiro independente, ou seja, suspensão traseira independente, né, melhor dizendo. Ou seja, isso revolucionou o comportamento dinâmico e botou o Corvette, com o passar dos anos, foi se desenvolvendo e tal, como um dos esportivos mais legais, e claro, com o puro estilo norte-americano, né? Ou seja, quem gosta de carro americano sabe do que eu tô falando. Curtir um dia de sol com som de V8 no ouvido, isso é simplesmente sensacional. É isso aí, obrigado pela audiência, vou dar mais uma voltinha aqui e logicamente o tempo tá até abrindo, olha que beleza. A gente se fala na próxima matéria, um abraço.